Boa tarde, prezados irmãos. Estamos aqui hoje, convidados pelo Núcleo Espírita Alta de Souza, para refletirmos juntos sobre o assunto que está inserido na campanha em defesa da vida, que é a eutanásia. E nós ficamos muito felizes por ter recebido este convite para poder aprender, para poder refletir juntos, para poder compreender melhor de que se trata esse assunto quando nós valorizamos muito a vida. Nós espíritas, nós espíritos. E é com muita alegria que me apresento. Eu sou Maria José Moraes, espírita, trabalhadora da Fraternidade Espírita Peixotinho por 27 anos. Hoje estou aqui em Portugal e faço parte do projeto Afeto à Distância, que é direcionado aos idosos, às casas de repouso e aos lares de idosos. Então me deixo muito feliz o trabalho, porque tudo que tem a causa maior, que é Jesus, que é o amor, que é a caridade, nos enche de júbilo a nossa alma. E antes de começarmos os nossos comentários, nós vamos fazer a nossa prece. E como todo nosso encontro, nós precisamos chamar o maior convidado, que é Jesus. Então, nesse momento de oração, mentalizemos Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso irmão maior, para que possamos, primeiramente, agradecer a sua presença amorosa em nossas vidas, que sempre nos deu, através dos seus ensinamentos, o exemplo da humildade, do amor ao próximo, da paciência, da esperança, da perseverança, da compaixão, da indulgência e tantas lições que estão lá, narradas nos evangelhos, onde Jesus pregou e exemplificou cada lição dessas, que sirva para nós como roteiro, que nós possamos ser ajudados e somos nessa grande caminhada que nós estamos fazendo aqui, nesse plano terreno. Que Jesus nos abençoe, que os nossos amigos espirituais também nos encorajem para a luta, nos ampare e que a paz de Jesus esteja com todos nós, com vocês aí que estão acompanhando esta palestra e com toda a equipe de trabalhadores e da equipe espiritual que fazem parte do Núcleo Espírita Alta de Souza. Assim seja. Falar de eutanásia. Nós sabemos que a eutanásia é uma forma de morte assistida em que o ato de um profissional de saúde, ele leva um doente à morte por sua vontade. A palavra eutanásia, ela vem do grego eu, que significa boa, e thanatos, que significa morte. Ou seja, a eutanásia é a morte boa, é a boa morte, e remete ao ato de tirar a vida de alguém por sua solicitação, de modo a acabar com o seu sofrimento. A prática da eutanásia, ela pressupõe ignorância das coisas do espírito. Daí a ideia de pobreza espiritual. Desde a antiguidade, os médicos fazem o juramento de Hipócrates, comprometendo-se em curar os doentes, em respeitar a sua dignidade e preservar a vida. Mas ao longo da história, a motivação para a eutanásia
se fundou em fatores políticos, sociais e até médicos, nem sempre importando para esses a vida, o papel da vida espiritual, né? Ou mesmo frente aos valores cristãos. E o que podemos dizer das doenças incuráveis e de grande sofrimento? Ora, nós sabemos que a gravidade das doenças, os efeitos dos acidentes incapacitantes e irreversíveis, né, geram grande sofrimento para o corpo físico. E isso acende muito o debate para a eutanásia. As doenças hoje tidas como incuráveis, elas podem ser revertidas tendo em vista o avanço da ciência e de suas novas descobertas. Vamos lembrar que os antibióticos, quando ainda não existiam, eles levavam à morte, as infecções levavam à morte. E com o surgimento dos anestésicos, isso revolucionou a medicina e, assim, possibilitou a conter a dor. Então, nós vamos compreender que hoje o que se mostra como incurável, amanhã pode não ser, desafiando a ciência, né, para as novas pesquisas em benefício da humanidade. Mas o que pensar da eutanásia na visão espírita? Todo ato que abrevia a vida no corpo físico, ela é contrária aos códigos divinos. É uma infração à lei de Deus. E Deus, e somente Deus, é quem promove o nosso retorno à espiritualidade. Então, a eutanásia, ela interrompe a depuração do espírito, uma vez que ela antecipa a sua partida, provocando a desencarnação. Nós vamos perceber, e a literatura espírita nos diz muito, que tudo aqui nesse plano terreno, no programa reencarnatório, é importante para a bagagem de conhecimento, de conquistas do espírito. Para quando nós retornarmos à espiritualidade, nós vamos ver, vai ser analisado o que nós conquistamos de bom e o que nós falhamos, o que nós não cumprimos na programação reencarnatória e o que nós adquirimos nessa nova experiência, nessa última experiência. Por mais longa e dolorosa que seja essa dor, essa enfermidade, ninguém tem o direito, em nome da piedade fraternal, né, de aplicar a terapia do repouso sem retorno. Mesmo que o paciente, parecendo exausto de sofrer, mesmo que ele solicite, que autorize essa medida extrema, nunca será de direito a aplicação de recurso último. Então, nós vamos ver que há muita gente que não compreende bem o que é isso e, pela própria ignorância, chegam a dizer assim: mas é melhor ter uma boa morte, é melhor que Deus leve do que ficar sofrendo, vegetando em cima de uma cama. Porque é doloroso para a pessoa que está lá, o enfermo, e é doloroso para os familiares que acompanham. Entretanto, apesar de restar a mínima esperança para a recuperação do enfermo nessas enfermidades irreversíveis, né? No trânsito de uma vida vegetativa, diante de uma família também desgastada pelas longas vigílias, não se faz moral o uso da técnica de encerrar a vida. Então, a eutanásia, nesse sentido, é crime. Vou repetir. A eutanásia é crime. E um dia desaparecerá da Terra quando a sociedade progredir em valores morais fundamentados na realidade do espírito. A doutrina espírita, ela defende a vida
porque a oportunidade encarnatória deve ser muito valorizada, sempre, porque é uma oportunidade que o espírito recebeu para fazer a corrigenda, o recomeço de maneira melhor. Então é uma oportunidade bendita. O que ele vai passar na experiência reencarnatória é compatível com aquilo que é necessário. Embora nós adquirimos mais coisas desnecessárias quando nós estamos distraídos com a vida terrena, com as ofertas do mundo terreno, que iludem a nossa visão espiritual. A possibilidade da aproximação do fim da vida, ela pode ser a última oportunidade que o espírito tem para repensar nos seus valores, nas suas atitudes, né? E modificar a sua conduta rumo às experiências futuras que o aguardam no seu retorno espiritual. Tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o item 28, o Espírito São Luís diz: guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Ou seja, os pontos de vista terreno não são capazes de traduzir os insondáveis mistérios da alma. Os últimos sopros da vida de um espírito, de um doente em estado terminal, eles podem ser a derradeira oportunidade para um arrependimento, para uma reconciliação, para o perdão, e que não cabem pré-julgamentos da ciência terrena. Então, nós que já compreendemos a vida espiritual, que é a vida verdadeira, nós já sabemos que todo minuto para o espírito é importante, porque é naquele tempinho curto que muitas coisas podem acontecer dentro do espírito, nas suas reflexões, no seu repensar, né? E quantas vezes já ouvimos dizer que no leito da morte há arrependimentos, perdão, reconciliação. Já nos últimos instantes, o moribundo e aquele que o visita se reconciliam porque ele pressente que está chegando o momento derradeiro. Os dias e as horas finais de uma existência, mesmo em meio a extremas condições para o corpo físico, significam preciosos momentos de reflexão, né? E não só para o espírito, mas também para os entes próximos, os seus familiares que assistem a toda aquela situação de dor. Para o espírito, a dor nos mostra também com um caráter educativo, né? E por isso que diz, a dor é bendita. Por que dizemos isso? Porque através da dor muitas mudanças ocorrem. É o divisor das águas. É quando enfrentamos uma dificuldade grande, uma dor grande, que nos leva a pensar muito, que nos arranca da situação em que nós estamos meio acomodados, que nos obriga a lutar, que nos direciona a procurar a ajuda do alto, numa aflição tamanha. Essa dor modifica alguma coisa em nós. E por isso dizemos que é bendita, e por isso também dizemos que é o divisor das águas, porque muitas vezes, antes daquela situação, nós éramos de um jeito, nós agíamos de um jeito, e depois daquela situação de aprendizado, uma situação de momentos dolorosos, nós passamos a ter uma conduta modificada.
quantas pessoas que são de temperamento assim, explosivos, agressivos, quando vivenciam ou uma dor, ou uma enfermidade, ou de um ente querido, e que parte para a vida espiritual, elas passam a ficarem mais quietas, mais serenas, porque repensam em tantas e tantas coisas, principalmente nos valores que aplicavam na convivência com aquela pessoa. Então veja como é importante cada momento para o espírito na sua oportunidade redentora de corrigir-se, de refazer-se melhor. Os sofrimentos materiais, por mais intensos que sejam para o corpo, eles se convertem em um caminho para a melhoria do espírito. Normalmente é assim. São oportunidades para que nós nos melhoremos. As dificuldades existem, não é para nos maltratar e fazer-nos sofrer a vida inteira. As dificuldades estão nos nossos caminhos para o aprendizado, para que dali nós extraiamos algo positivo em nossas vidas, para que nós nos amadureçamos mais, que tenhamos uma visão mais alargada das coisas que vêm de Deus. E não adianta revolta e não adianta desespero, porque aquele que confia em Jesus, aquele que sabe que todas essas atribulações vão passar, não entra em desespero, suporta e age. Assim nos ensina os grandes mentores espirituais que nos trazem essas informações para nos consolar em forma de mensagens, para fazer uma massagem na nossa alma, não é? De que nós fomos criados para sermos felizes. Nós não fomos criados para sofrer. O bem é eterno, o bem é de Deus, o mal é do mundo, e tudo que é desse mundo passa. Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós, essa confiança no Pai Criador, que nós todos seremos sim felizes. E já podemos começar os nossos momentos felizes aqui nessa existência terrena. Porque a nossa verdadeira felicidade mesmo é na pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Nós somos espíritos e pertencemos ao mundo espiritual. Nós estamos aqui num processo de reencarnação pela necessidade de progredir. Então, nós vamos conquistando valores e vamos também colocando em prática aqueles que já trazemos, vamos aparando as nossas más tendências, as nossas arestas, para podermos caminhar mais seguros. Infelizmente, pela visão torpe do homem, nós nos atrapalhamos muito nessa caminhada, porque nós vamos dar mais atenção às coisas desnecessárias à nossa vida espiritual. Nós vamos nos distraindo com aquilo que o mundo terreno nos oferece e nos esquecemos um pouco daquilo que é mais importante. Então nós vamos perceber o quanto a vida é valorizada, porque a vida quem nos deu foi Deus. E somente Ele, só compete a Ele trazer de volta a pátria espiritual a todos nós. Somente a Ele. Quem se atreve a fazer isso, a abreviar a vida de alguém, a tirar a vida de alguém, comete uma grande infração, um grande desrespeito à lei de Deus. Nós temos informações aqui que a eutanásia, ela não é considerada crime em 4 países da Europa: Holanda, Bélgica,
Luxemburgo e Suíça. Nos Estados Unidos, em 5 estados, a eutanásia já é permitida. No Canadá também. Na América do Sul, 2 países já praticam a eutanásia, o Uruguai e a Colômbia. Mas no Brasil, graças a Deus, a eutanásia é crime. Aqui em Portugal também é crime. E por que eu digo graças a Deus? Porque é um ato de desrespeito à vida. Seja ela de que maneira seja, mas para o espírito é uma oportunidade de refazer seus pensamentos, suas reflexões, os seus sentimentos. Então, por mais que nós, com esses olhos físicos, vejamos um quadro de um paciente com uma enfermidade grave, irreversível, num estado de coma, numa vida vegetativa, onde muitas vezes os familiares dizem assim, é melhor que Deus leve logo, né? Do que viver vegetando. Eu mesmo não quero viver vegetando sob aparelhos. Mas é porque isso significa ignorância da vida espiritual. Porque se nós já percebermos com as informações que nós temos, que a doutrina dos espíritos nos oferece, nós já vamos perceber assim, mas isto é necessário para que ele possa vivenciar essa situação. Isto é necessário para que os familiares também possam acompanhar essa situação e fazer suas reflexões, as suas mudanças de pensamentos e de valores. Então nós sabemos que a dor, como eu já disse aqui, é bendita, porque ela é capaz de promover mudanças naquele que passa a dor e naqueles que acompanham o que passa a dor, porque também sofrem junto. Eu me lembrei das histórias de Chico Xavier, e conta uma história que Chico Xavier visitou durante muitos anos um jovem que tinha um corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. A mãe desses jovens também era doente, muito doente, e Chico a ajudava a banhá-lo, a alimentá-lo e a fazer a limpeza daquele local, daquele pequeno cômodo que eles moravam. E o quadro era tão estarrecedor que numa de suas visitas, junto com as pessoas que o acompanhavam, né, um médico que estava ali naquele grupo de pessoas que estava com Chico, perguntou ao Chico se naquela situação onde aquele jovem vivia uma vida completamente absorta de todas daquelas condições, né, deformado, e naquela situação em que nem julgavam-se que não podia ser feliz numa situação daquela. E Chico diz assim, e o médico diz assim, será que numa situação dessa, aplicar a eutanásia, será que não seria perdoável, Chico? E Chico diz que não acredita, porque este nosso irmão, esse jovem, ele em sua última encarnação, ele tinha muito poder. E por ter muito poder, ele perseguiu, ele prejudicou e ele, com torturas desumanas, tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não. E esses que não perdoaram, perseguiram e torturaram este jovem, né, a vida inteira. Aguardava o seu desencarne e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram na vida espiritual de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado, ele representa uma bênção para esse jovem, disse Chico, porque foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo ele aguentar, melhor será. E com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos
o terão perdoado e outros terão já reencarnado. Então, aplicar a eutanásia nessa circunstância seria devolvê-lo às mãos dos seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. E o médico pergunta: Chico, mas como é que ele vai resgatar esses seus crimes? E Chico diz que o irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Então vocês observem que mesmo numa situação de enfermidade grave, de enfermidade irreversível, não é? É importante que esteja na existência reencarnatória para muitas vezes esconder-se dos seus algozes. Essa situação que Chico narra desse jovem. Então, a oportunidade de estar reencarnado, ela é bendita. Ela é de aprendizado, é de progresso, é de corrigenda, mas é também uma bênção, porque é uma oportunidade sagrada que o espírito recebe para poder fazer melhor, para poder se depurar, para poder cumprir aquilo que faltava ou fazer melhor aquilo que fez de maneira enganosa, para quando retornar ao mundo espiritual, a sua bagagem, o seu patrimônio espiritual esteja melhor, para que chegue numa condição melhor. Não digo nem que chegue, para que retorne, né? Porque de lá nós viemos. Os autores espirituais, eles falam muito também sobre a eutanásia. Por exemplo, no Consolador, eu tenho aqui que Emmanuel, na questão 94 e também na questão 106, Emmanuel tem uma pergunta aqui. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? E a resposta é: o homem não tem direito de praticar a eutanásia. E os desígnios divinos são insondáveis. Então, mais uma vez, reporta-nos que o homem não pode, de jeito nenhum, tirar a vida de outrem com a intenção de diminuir ou tirá-lo do sofrimento em que vivencia. A Joana de Ângeles também diz que ninguém deverá permitir a interferência destrutiva ou de libertação por meio da eutanásia nos processos redentores. Quando ela diz nos processos redentores, nós vamos lembrar que o processo da redenção é o processo de aprendizagem, de reaprender, de refazer. A redenção é a oportunidade de se redimir, de se corrigir, de se melhorar. Então, ela diz que ninguém deverá permitir a interferência destrutiva ou de libertação por meio da eutanásia. De tão importante que são aqueles minutos, aqueles momentos, mesmo de grande dor, mas é que é importante para o espírito. André Luiz, nos Obreiros da Vida Eterna, ele cita o episódio de Joaquim, que é um doente grave em estado terminal, e o médico pensa na possibilidade de aplicar a eutanásia, mas a espiritualidade tenta intervir para que a morte dele ocorra naturalmente. Nós sabemos que muitas vezes os doentes com uma enfermidade terminal e que os médicos já falam para os familiares que não há mais condições daquele quadro se reverter favorável ao paciente, e muitas vezes o mandam para casa. Para que a todo aquele seu sofrimento, toda aquela gravidade, aquela enfermidade termine no dia que for marcado por Deus, mas junto aos seus familiares.
Então, ocorrer a morte naturalmente, por conta da falência, né, do corpo físico, mas que ninguém possa interferir nesse processo. Porque, como nós já dissemos aqui, somente a Deus compete o nosso retorno à espiritualidade. A mais ninguém. Quem se atreve a fazer isso, seja de qual forma for, está cometendo um homicídio. Está cometendo uma grave infração à lei de Deus. Vale lembrar também que Divaldo Franco, ele conta uma história de um jovem médico que vai fazer um parto difícil e a mãe corre muito risco de morrer. Mas ele eleva o pensamento a Deus e diz numa certa cobrança que se Deus quiser, ele tem condições de salvar aquela vida. E ele vai fazer o parto, um parto muito difícil, e consegue tirar a criança. E quando ele vai avaliar a criança, né, ele percebe que ela tem um pezinho voltado para trás. Então ele pensa, porque ele já não aprovava, né, esse médico, quando ele fazia o curso de medicina, ele não aprovava que os doentes que viviam infelizes, que viviam em situações extremas de enfermidades graves, continuassem a viver, porque aquilo ali seria um martírio, uma tortura. Então ele era a favor de que aquela pessoa morresse, para não sofrer mais. Ele tinha isso em pensamento. Então quando ele pega a criança, né, e percebe que ela tem um pezinho voltado para trás, ele pensa, essa criança não vai ser feliz. Tem um pezinho voltado para trás, vai ser coxo, manco, e vai servir de chacota durante a infância, vai sofrer muitas humilhações, e é melhor então que ela não viva. É melhor então que eu diga que a criança teve complicações e eu vou tirar a vida dela aplicando alguma coisa, né, alguma medicação que ela venha a falecer, e então eu direi que a criança não resistiu por conta do parto difícil. Mas ele foi tocado pelo amor de Deus e não o fez. Não sabia por que não fez, mas não fez. Deixou a criança viver com a mãe. E passados muito tempo, era uma pessoa muito pobre, essa mãe. E passado muito tempo, ele se mudou do lugar onde vivia, ele fez a família dele, ele teve uma filha. Essa filha cresceu, né, tornou-se adulta e casou. E essa filha que casou, teve uma criança, uma menina. Então, esse jovem casal, a filha dele, o genro e a neta, né, viviam todos perto um do outro, mas num dia fatídico, sofreram um acidente de carro e o carro ficou. E eles viajaram e a neta ficou com esse médico, com esse avô. Então, o casal, a filha e o genro, morreram carbonizados e este médico, né, já um senhor já de idade, maduro, ficou a cuidar da neta. A neta a neta era tudo para ele, é coisa assim, encheu ele de alegria na vida. E os cuidados então, principalmente depois que a menina ficou sem os pais. E quando essa menina tinha de 5 para 6 anos, de 6 para 7 anos, uma coisa assim, ela contraiu uma virose, ela ficou muito doente, febril, e ele, como avô médico, também ficou muito preocupado, e ele foi procurar o melhor especialista em pediatria para cuidar de sua neta. E quando lá chegou, o médico avaliou a menina e disse, olha, ela tem uma virose grave que é desconhecida, ninguém consegue ainda reverter essa situação, e lamento informar que
essa virose leva à morte. Ele ficou desesperado, desesperado. Descobriu depois que existia um ótimo médico que morava muito longe, mas que podia ele tentar para salvar a neta. E então ele viaja e leva a neta para procurar esse Dr. Miller. E quando lá chegam, é um lugar muito simples, muito pobre, e mandam ele aguardar naquele local muito simples. E quando lá chega um médico muito simples e olha para a menina e ele explica toda a situação. E estava ali diante do melhor especialista das redondezas, né? E o médico disse que realmente ela tinha uma virose e que essa virose era desconhecida, né? Essa ação desse vírus era desconhecida, que pelo que se sabia realmente leva à morte e que ele não podia fazer nada. Mas ele tinha em mente uma medicação que ainda não tinha sido testada, mas que ele não podia fazer isso com a criança. E o médico avô disse que estava ali fazendo de tudo para salvar a neta dele, que ele, por favor, fizesse tudo o que fosse possível para salvar a neta dele. Mas ele disse, olha, mas se eu aplicar essa medicação, pode dar certo, como pode não dar certo. Se não der certo, essa criança realmente vai ser levada à morte. E ele repensa, o médico avô, põe o seu pensamento a Deus e diz, se quiseres, pode salvar esta vida. E então, ele autoriza que o médico Dr. Miller aplique o medicamento na menina. Aplicou, a febre passou, a menina foi tendo uma condição melhor, foi melhorando aos poucos, deu certo. E o médico avô ficou muito agradecido ao Dr. Miller, né, que era ainda jovem, e ele disse assim, Dr. Miller, mas me diga, o senhor tem um defeito no pé, na perna? E ele disse, eu tenho no pé, eu sou coxo, sou manco, mas não me importo, isso não me diminui nada. E ele diz assim, Dr. Miller, como é o seu nome todo, né? E ele diz assim, olha, eu nasci muito pobre, minha mãe muito pobre, ela entrou em trabalho de parto e um médico conseguiu salvar a vida da minha mãe e a minha. Então, eu não sabia quem era esse médico, mas minha mãe queria muito agradecer por ele ter salvo a minha vida e a da minha mãe. E quando ela saiu do hospital, não disseram o nome do médico, mas ela viu na papelada lá escrita o nome do médico. Então, o meu nome é em homenagem ao médico que me salvou, que era o nome do médico avô, quem fez o parto deste médico. Então, vejam a situação toda, que o médico avô, quando jovem, era a favor da eutanásia e queria aplicar a eutanásia no menino que tinha o pezinho torto. Não o fez. Recorreu a Deus e Deus o inspirou que ele não fizesse. Passado muitos e muitos anos, ele vivencia a doença da neta e ele se depara com aquele menino do pé torto que hoje um médico, quem foi que salvou a vida da sua neta. Então essa história Divaldo sempre conta nas palestras e é assim, cheia de detalhes e é realmente uma coisa espetacular para a gente pensar e repensar e ter a certeza, né, da ajuda de Deus em tudo em nossa vida, que nada é por acaso, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, não é? Para nós realizarmos a nossa missão, o nosso papel.
Então, é preciso compreender isso. E cortar uma vida no final da reencarnação, como nós já falamos aqui, é suprimir a oportunidade que o espírito tem de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor, a condição de que venci, sabe? Faz lembrar as palavras de Jesus: no mundo sofreis atribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a eutanásia, em suma, ela é uma forma de homicídio, né? Pelo qual os seus autores, o enfermo que solicita, o médico que pratica, os familiares que concordam, todos esses, no porvir, responderão em grau compatível com as suas causas determinantes. Então, ninguém fica sem prestar contas numa situação como essa. Então, como o tema diz se a eutanásia é opção, a resposta é não. A eutanásia não é a opção. E isso está apoiado nos princípios cristãos e pela doutrina espírita. Os minutos finais de uma vida, de uma encarnação, ela pode ser um tempo necessário para que o espírito tome consciência dos seus erros, para que ele possa também se arrepender, para que ele veja realmente o que é que fez de sua vida, como foi que aplicou os seus valores. E com base nessa fé raciocinada, a eutanásia é um gesto de insubordinação, é um gesto de rebeldia da criatura perante o seu Criador. E no decorrer do tempo, todos os envolvidos responderão por ele, por essa eutanásia, por esse crime. Então, cada minuto em qualquer vida é muito precioso para o espírito que está em resgate abençoado. Então, vejamos, meus irmãos, o quanto é importante nós sabermos disso, o quanto é importante nós valorizarmos a vida, o quanto é importante nós compreendermos que nos lugares onde a eutanásia é permitida, essa sociedade vai prestar conta desses atos que são desrespeitosos, desobedientes à lei maior, que é a lei de Deus. Então, que nós possamos reforçar nossos pensamentos, nossas vibrações amorosas para toda a humanidade. Porque ainda a humanidade está passando por turbulências, né? Nós estamos vivenciando um processo de pandemia e nós ouvimos falar pelas notícias de que o colapso nos hospitais, principalmente aqui da Europa, é tamanho. E os médicos já chegaram a escolher, entre aspas, qual doente ali tem mais condições de sobreviver para investir nas técnicas, nos medicamentos, naquele doente e não naquele outro que já está no estado terminal. Então, assim, é uma situação muito delicada, é uma situação que nós devemos pensar bastante, porque ninguém aqui tem que escolher quem é que vai morrer. Não. Isso não podemos fazer isso. Nós precisamos reforçar muito nossas vibrações amorosas, para que a humanidade ela repense nos seus valores, para que os cientistas capazes de encontrar a cura para essas enfermidades graves, para que nós respeitemos também todos os cuidados, as medidas preventivas da saúde, porque nós não podemos pensar de forma egoísta, de pensar, mas eu estou bem, e os outros que lutem para viver, não podemos ser assim. Aquele que compreende os ensinamentos do Cristo sabe que precisamos cuidar um dos outros.
Jesus disse: amai-vos uns aos outros. É cuidar um dos outros, é preocupar-se com o bem-estar um dos outros, é sentir-se feliz porque o outro está feliz. Então nós precisamos muito ainda rever nossos valores, nossos pensamentos e valorizar muito a vida, porque é um dom divino que nós recebemos. E não pensem que é fácil, porque a fila da reencarnação é muito grande. Então receber a oportunidade para de novo estar aqui nesse mundo terreno é uma bênção maravilhosa. E nós honremos essa oportunidade. E aqueles todos que abraçam o sacerdócio, que podemos dizer assim, da medicina, das profissões ligadas à saúde, que cumpram exatamente os juramentos que fizeram, de tentar curar os doentes, de respeitar sua dignidade e de preservar a vida. Isso é muito importante. Então, que nós possamos refletir juntos sobre esse assunto e que cada vez mais cada um diga para si mesmo: obrigado, meu Deus, pela vida que eu tenho. Mesmo uma vida de muita dificuldade, mesmo uma vida com enfermidades, mesmo uma vida cheia de atribulações, mas Deus não desampara ninguém. Jesus disse: nenhuma ovelha se perderá. Nenhum de nós pode se sentir órfão, porque Deus está conosco. A misericórdia de Deus é gigantesca. E sabe que cada um que passa muitas dificuldades nas suas lutas, Deus envia recursos do céu para nos ajudar. E também envia recursos do mundo terreno para que também possa nos dar esse apoio que nós precisamos. E Jesus disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Não vai nos faltar nunca a assistência amorosa de Deus. Não vai nos faltar nunca a presença de Jesus em nossas vidas. Pensem nisso, meus amigos. Pensem o quanto é maravilhoso ter recebido de Deus o dom da vida. Tá bem? Então vamos à nossa prece e os nossos agradecimentos ao Núcleo Espírita Alta de Souza, a Federação Espírita Brasileira, que abraçou essa campanha em defesa da vida durante este mês de novembro, e que todos nós envolvamos em nossos pensamentos, em nossas vibrações amorosas, os nossos entes queridos e aqueles nossos adversários que tanto necessitam do amor, da compreensão, da paz, da luz, para que possam trilhar um caminho mais seguro e melhor. Vamos à nossa prece e muito obrigada pela companhia de vocês. Querido Jesus, obrigado mais uma vez pela tua doce presença. Obrigado por nos encorajar nas lutas. Obrigado, Senhor, por tantas maravilhas que nos ofereceste neste mundo terreno, que és o governador deste planeta e o organizaste da melhor maneira possível, com essa beleza, com todos os recursos necessários para que nós pudéssemos existir aqui nesse plano. Obrigado, Senhor Jesus, por todo o auxílio, por todo o amparo. Envolve os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos desconhecidos e principalmente os nossos adversários. Que essa técnica de abreviar a vida nunca esteja presente em nosso meio, em nossas mentes, em todos aqueles profissionais que lidam com a saúde. Que Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande amigo, esteja conosco, dando-nos a paz e nos alimentemos de esperança em dias melhores.
Fica conosco, Mestre Jesus. Dai-nos tua paz hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.